Né? Hoje temos algumas carinhas novas, é um sinal. Então, sejam acolhidos com muito amor, tá? Alegria nossa, temos a nossa presença. Antes da nossa oração, nós gostaríamos sempre de lembrar alguns recadinhos, tá bom? Primeiro, a lembrar de nossa eventual troca, tá? Nós estamos agora nas segundas-feiras, nesse instante, com a palestra e o passe, após a palestra. E na quarta-feira, o estudo, tá? Do livro aconteceu na Casa Espírita. Uma obra maravilhosa. Nós fizemos só uma troca dessas datas, lembrando que o maestro falou, né, para a gente ter, comportar um pouco mais de irmãos palestrantes de outras casas, irmãs, que desejam aqui auxiliar-nos com algumas reflexões, e esse horário acabava contrastando, né, com o trabalho das casas. Então, segundas-feiras, lembrem, aqui está assistindo, é a palestra, tá, com o passe mediúnico, após as quartas-feiras, o estudo da obra aconteceu na Casa Espírita. Nas terças-feiras, nós temos às 7 horas o nosso Evangelho. Tá? O Evangelho no Lar é pelo Google Meet. Então, o link está nas páginas, tanto do Instagram quanto em nosso grupo do WhatsApp. Tá bem? Então, esses dias temos os trabalhos. Nas sextas-feiras temos trabalhos mediúnicos fechados para os trabalhadores da casa. Tá? Trabalho um pouco especial. Então, dados os recados, vamos lembrar também que temos uma rifa solidária, tá? Nós estamos aqui com essas 8 obras, Chico Xavier, Emmanuel, André Luiz. Nós estamos fazendo uma rifa para auxiliar-nos a melhorar um pouco o ambiente. A gente tem algumas mudanças para fazer, para comportar justamente mais irmãos que vêm aqui. Então, essa salinha está ficando um pouco pequena para nós. Tá? Sem falar nos nossos irmãos desencarnados. Estão pedindo espaço. Estão pedindo espaço. Então, é para que a gente possa aumentar um pouco o nosso local físico. E assim, essa rifa ela está distribuída lá pelas nossas irmãs ali, tá? Fiquem à vontade para nos auxiliar nessa jornada. Tá bem? Na noite de hoje, teremos o nosso irmão Laércio Sampaio para nos falar um pouco sobre a morte, inspiradas nas palavras de Santo Agostinho e à luz da doutrina espírita. Veremos que a morte não é o fim, mas uma passagem para a continuidade da vida e do amor. É um convite à fé, à serenidade e ao reencontro espiritual. Vamos para a nossa oração inicial. Vamos elevar os nossos pensamentos ao Divino Mestre Jesus, que é o nosso irmão amigo de todas as horas. Está conosco, hoje sempre. E pagamos também junto ao Divino Mestre Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, com toda a tua proteção, seu carinho. Mãe Santíssima, nos encontramos nesta noite, reunidos, para que nessa noite possamos receber as explicações, as reflexões necessárias, e tenhamos a nossa mente, o nosso coração aberto para as mensagens da noite, e possamos sentir em nosso íntimo a vossa presença, a vossa proteção, os nossos companheiros espirituais, os nossos anjos da guarda, os mentores da casa, possam encontrar em cada um de nós a abertura necessária para sentir o fluxo dos céus. Senhor Jesus, único modelo e guia da humanidade, queremos te agradecer
todos os resíduos, por todo o seu amor. Nesta noite, nosso irmão Laércio seja inspirado para que, através dele, Senhor, as palavras, os teus ensinamentos possam alcançar o nosso coração. Este tema e que trataremos justamente a continuidade. Nesse instante, quando trazemos em nossa mente a imagem daqueles irmãos que já partiram, continuam auxiliando, orando por nós, nos inspirando, torcendo pela nossa vitória. Os irmãos que vão à frente para nos falar também. A todos estes possamos direcionar o nosso pensamento de respeito e admiração. E, acima de tudo, a fé do reencontro. A imagem desses irmãos. Convido a todos nós que possamos orar em comunhão. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Meu irmão Laércio, Deus te abençoe e te ilumine, que nós possamos receber essa luz e abraçar. Olá, boa noite. Vamos lá, vamos chegando. Tenham vontade. Sejam todos bem-vindos. Não sei por que estou muito nervoso. Fazia tempo. Não me sentia tão nervoso assim. Mas, como disse Divaldo, na última semana espírita em que ele esteve aqui, em Vitória da Conquista, ele disse que um dos meninos perguntaram para ele, né, Divaldo, você ainda sente aquele nervoso no estômago quando você vai fazer uma palestra, um seminário? E ele disse o seguinte, meu filho, se isso deixar de acontecer, por uma vez que seja, eu perdi toda a responsabilidade com o trabalho. Então, todas as vezes que a gente vem aqui, por mais que isso seja um assunto cotidiano nosso, não é que a morte é cotidiana nossa, mas o assunto não é? Mas falar sobre isso nos traz um misto de emoções, porque nós temos emoções aqui, corações emocionados, pensamentos, entes queridos. Então, sejam todos bem-vindos à noite de hoje, aos que estão aqui presentes, aos que estão nos acompanhando pelo Instagram do Maria. Agradecemos aos nossos coordenadores espirituais que nos orientam, né, e que nos inspiram a trazer aqui a nossa conversa. A morte não é nada. O que é a morte? A morte seria a perda de algo, de alguém? Ou seria uma passagem? Uma mudança de plano? O que seria a morte? Santo Agostinho
grande colaborador da codificação espírita, nos diz que a morte não é nada. Se ele está dizendo, eu acredito. Não é? Então, aqui no Espiritismo, nos estudos espíritas, na doutrina espírita, nós temos a capacidade ou a oportunidade de aprender, de compreender com facilidade, com clareza, essas nuances sobre a morte, sobre a vida, né? Sobre a continuidade dela. A vida é uma só. As existências são múltiplas. Hoje estou como Laércio. Ontem estive como... não sei. Não sei. Minha última existência pode ter sido num corpo de uma mulher, vivendo e vivenciando tudo que uma mulher vivencia. Hoje estou como homem. E amanhã? Não sei. Não sei. Mas a vida jamais cessa. Jamais. Deus nos concedeu, Deus nos criou, viemos do átomo, e o nosso ponto final ao arcanjo. Não é? Nosso ponto final é a angelitude. Falta muito ou falta pouco? Falta muito. Estamos só no início. Hoje vivemos num mundo de provas e expiações. Nós acabamos de sair de um mundo primitivo. Depois do primitivo, provas e expiações. Os mundos felizes estão lá na frente. Então estamos mais no início do que no final. É isso que nós devemos compreender. E compreendendo isso, teremos também a compreensão de que a morte é só uma troca. É como trocássemos de roupa. Deixamos essa roupa e vestimos uma outra. Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 149, questão 149, Allan Kardec ele pergunta o seguinte: em que se transforma a alma no instante da morte, no momento da morte? E os Espíritos respondem: volta a ser espírito, isto é, volta ao mundo dos espíritos que havia deixado momentaneamente. Momentaneamente. Essa nossa passagem pela Terra é curta, curtíssima, em comparação à nossa imortalidade. Somos espíritos imortais. Jamais sairemos da vida. Jamais. Jamais. Seja qual for a circunstância que nos leve a pensar, olha, a vida não está legal. Irei deixá-la. Você está deixando a existência. Esta existência, uma oportunidade ímpar que o Senhor nos concedeu, não é? Estou deixando ela, mas na vida eu continuarei. Então, o espírito, ele conserva a sua individualidade. O espírito leva consigo tudo aquilo que ele aprendeu, tudo aquilo que ele viveu, todo o amor que ele ofereceu e que ele recebeu, todos os sentimentos. Nada muda, gente. Nada muda. Não é? Os desejos, os sonhos, as vontades, as alegrias, as tristezas também fazem parte da bagagem daquele que vive aqui na Terra. Todas as vezes que nós nos reunimos aqui, ou em qualquer casa religiosa, para aprender algo, nós estamos criando em nós, espíritos, bagagem. Talvez usemos essas bagagens ainda nessa existência, ainda nessa caminhada. Mas talvez só usaremos essas bagagens nas próximas. Não é? Muitas pessoas encontram ou se reencontram com o Espiritismo e falam assim, poxa, parece que já vi isso em algum lugar.
parece que eu já vivi isso. Não é assim? Quando a gente se depara com o livro dos Espíritos, principalmente. Isso aqui era tudo que eu precisava. Isso aqui eu já vi em algum lugar. Bagagem. Bagagem de outra existência e que nesta vem para aplicar, para viver, vivenciar a doutrina. É simples. Então, é por isso que já falamos de Allan Kardec, já trouxemos o questionamento dele, mas nós nos propomos a falar das reflexões de Santo Agostinho. E Santo Agostinho ele enfatiza tanto esse cuidado que nós devemos ter com a consciência, não é? Que somos, como estamos vivendo, o que estamos fazendo de nós, da nossa existência. O que estamos fazendo com ela? Porque saber que somos imortais é legal, não é? Vivenciar uma doutrina, viver uma doutrina que te esclarece de que a vida continua, de que a morte é só uma passagem, uma troca de roupa, né? Viver no mundo dos espíritos, que é o nosso mundo natural. É muito bom você trabalhar, você se dedicar a uma doutrina que te mostra tudo isso. Mas e o que estamos fazendo com tudo isso que sabemos? Estamos nos preparando para, de fato, vivermos a vida futura? É através das reencarnações, gente, que nós conseguimos, ou que nós encontramos as oportunidades, as diversas oportunidades de aprendizado e de reparação. Reparamos tudo aquilo que nós, em algum momento, vacilamos. Que em algum momento deixamos a desejar. Que em algum momento ferimos. Que em algum momento fomos feridos também. Não é? Nós temos muito medo ou muito receio quando falamos assim, olha, gente, eu estou como um obsessor no meu campo. Um obsessor, Ave Maria. Quem será esse indivíduo? Alguém muito caro ao seu coração. Simplesinho assim. Alguém que muito te amou e que você feriu em algum momento. Então a reencarnação te proporciona a oportunidade de reparação, mesmo que você esteja aqui encarnado e ele no plano espiritual. Porque com a sua transformação, ou com a nossa transformação, nós transformamos aqueles que estão ao nosso redor. Não é? Nós transformamos as pessoas com os nossos exemplos. Se preciso for, usem palavras. Quem disse isso? São Francisco? Francisco de Assis? Porque talvez o nosso comportamento, a nossa postura dentro do estabelecimento religioso ou fora daqui tem que ser o mesmo. E talvez esse nosso comportamento seja o único evangelho que alguém veja naquele dia. O único evangelho, porque nós temos que viver como Cristo. Mas como Santo Agostinho nos diz, em cada nova existência, o Espírito dá um passo no caminho do progresso. Em cada nova existência, nós damos um passo. Ninguém regride. Eu posso vir nessa existência, posso estar aqui, posso não fazer nada. É o meu livre-arbítrio. Posso não fazer nada. Eu não regrido daquilo que eu aprendi até aqui. Eu só não avanço. Mas eu permaneço. Aí vem as dores, as aflições. E a gente não sabe por que sofre tanto. Para aprender. Precisamos sofrer com resignação. Aí o pessoal fala assim, vixe, mas espírita gosta de sofrer, não é? Não é que gosta de sofrer, é que não vai adiantar reclamar. Não vai adiantar reclamar.
Se eu necessito de reparação, ela só vem através do sofrimento. Então, se o espírito ele continua vivo, mesmo depois da morte, então tudo aquilo que somos, quem somos, o que fazemos, tem consequências eternas, correto? Correto? Tudo que eu faço hoje, ela tem uma consequência futura para o resto da minha vida. Eu sou imortal, então ela é eterna. As consequências são eternas, boas ou não tão boas. Não é? Então, quem vai ditar isso aí somos nós. Não é? Então, Santo Agostinho, preocupado com a nossa consciência, preocupado com quem somos, preocupado com a nossa transformação, não é? Ele nos convida a todos os dias fazermos aquela reflexão. Está lá no Livro dos Espíritos. Fazei como eu fazia quando estive na Terra. Todas as noites, antes de dormir. E aí vai. Ele vai ensinando a fazer. Então, nós trouxemos só aquilo que Santo Agostinho se questiona. O que eu fiz hoje? O que eu fiz hoje? O que eu fiz durante o meu dia? De bom. Eu agi bem ou agi mal? Eu vou anotando isso. Eu fui útil? Onde eu posso melhorar amanhã? E amanhã eu faço tudo isso que eu não fiz hoje. Tudo isso de negativo que eu identifiquei no meu dia. Amanhã eu corrijo. E amanhã eu anoto novamente. E depois de amanhã eu corrijo. E isso chama-se reforma íntima. Transformação. O indivíduo passa a se transformar. Ele passa a se modificar. A sua consciência passa a trabalhar. Porque quem manda, quando nós retornamos para o plano espiritual, é a consciência. Não vai haver um tribunal para dizer, olha, Laércio, você foi culpado. Vai para o céu ou vai para o inferno? O céu e o inferno nós já vivemos todos os dias. Porque a nossa consciência nos dirige ao céu e ao inferno de todo dia. Se eu estou bem, se eu estou feliz, se eu estou satisfeito com o que eu faço, com o meu trabalho, com a minha família, estou no céu. Mas se eu estou insatisfeito com aquilo que eu trabalho, com o meu lar, chego em casa de cara amarrado, não quero ver minha esposa, meus filhos, é ou não é um inferno em nossa cabeça? Céu e inferno é a nossa consciência. Assim como, mas disseram que a gente tem que passar pelo umbral antes de tudo. É um estado de consciência também. Umbral é um estado de consciência em que o indivíduo se mantém preso. Se eu me mantenho preso porque eu gosto muito disso ou daquilo, estarei preso naquele período de tempo, naquele local, para gastar aquelas energias que ainda me prendem ali. Não é? O filme Nosso Lar mostra claramente isso com o André Luiz. Não é? E é assim que vamos nos preparando para a verdadeira vida, que é a vida dos espíritos. Então vamos ver alguns pensamentos de Santo Agostinho. Santo Agostinho, eu trouxe só uns 4, eu acho. Ele diz assim, aqueles que nos deixaram não estão ausentes, são invisíveis. Têm os seus olhos repletos de glórias, fixos em nossos olhos, repletos de lágrimas. Como isso, eu lia isso, eu me arrepiava inteiro. Eles só estão invisíveis, gente. A alguns olhos. A alguns olhos. Quando nós temos aqui as sessões de psicografias, essa sala repleta de mães, pais, filhos querendo notícias, nós sentimos a dor de cada um. Nós sentimos a dor de cada um.
Ah, mas minha mãe vai escrever? Eu não sei. Não sei. Não posso afirmar que vai. O que eu sei é que eu vou me colocar à disposição para que a sua mãe escreva. Mas tem todo um processo até chegar o momento da escrita. A necessidade, o entendimento do espírito, não é? Às vezes os espíritos estão aprendendo ainda como se faz. Nós já sabemos. Nós sabemos ouvi-los e escrever o que eles estão ditando. As primeiras cartas são assim, ditadas. Eles ditam e a gente escreve. As próximas, quando eles estão mais à vontade, eles passam a escrever. Toma-se da mão e aí traz a mensagem. Mas as primeiras são assim. Então eles estão aprendendo como ditar essa carta, vencer a emoção de ver a mãe, ou da mãe ver o filho, não é? Vencer essa emoção. Imagine, eu retornei, deixei minha família e vejo minha mãe aqui numa atitude de fé e esperança, com a certeza de que eu estou vivo, querendo notícias minhas. A minha vontade é me jogar nos braços dela aí. Como não posso, eu verto lágrimas de emoção. Por vezes, quantas vezes a gente para a escrita para o espírito chorar, para o espírito acalmar o coração? Santo Agostinho continua. A nossa vida conserva todo o significado que sempre teve. É a mesma de antes. Existe uma continuidade que não se rompe. Não se rompe. Se vocês se amavam, continuarão se amando. Se aquela pessoa que retornou era luz, ele continuará iluminando. Se era bom, continuará bom. Ninguém muda. Não há descanso eterno. A gente costuma falar isso, né? Alguém desencarna e fala assim, gente, graças a Deus descansou. Não. Não descansa. Continua. Continua a tarefa de estudo, de aprendizado, de trabalho, de busca, de entendimento. Continua. Como aqui. Como estamos fazendo aqui agora. Vocês acham que este assunto traz a este ambiente somente vocês? Seus entes estão presentes. Igualmente aprendendo. Igualmente entendendo o que é que está acontecendo. Opa, eu não morri? Eu continuo vivo? A gente vê isso direto na reunião mediúnica. Eu continuo vivo? Mas eu não morri no hospital com isso, assim, assim, assim? Não, meu irmão, você não morreu. A morte não existe. Ela não é nada. Aqueles que amamos e que perdemos aqueles que amamos e que perdemos não estão mais onde estavam antes, mas estão onde quer que estejamos. O que Santo Agostinho quer dizer com isso? Eles não estão mais onde estavam. Eles não estão mais dentro da nossa casa. Eles não estão mais dentro do quarto deles. Eles não estão mais brincando no jardim. Mas estarão sempre aonde estivermos, através dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, de que eles estejam bem, através do nosso amor, da nossa alegria, através da nossa alegria. Porque é assim que devemos recordar daqueles que retornaram.
Com alegria. Ou não tivemos alegrias com eles? Tivemos e muitas. Tivemos perrengues também? Tivemos e muitos. Faz parte da vida na Terra. Faz parte da vida na Terra. O que nós não podemos ter: rancor, raiva de Deus. Tem uma mensagem de Estevão que ele fala assim, olha, quando você diz para Deus, Deus, por que eu? Por que o meu filho? É como se eu estivesse dizendo para ele, por que não da vizinha aqui? A dor seria diferente? A dor de Dona Maria seria diferente da dor de Dona Joana? Por devolver um filho? Quando nós questionamos Deus, nós estamos afirmando que Ele errou. E Deus é perfeito em tudo que faz. O que nós não podemos ter é isso. Porque quando nós temos esse tipo de atitude, esse tipo de sentimento, nós mostramos aos nossos entes queridos que nós não temos fé e esperança. Não temos fé de que Deus é bom e justo. Bom e justo. Não é? E aí nós precisamos estudar, compreender, né, as leis de causa e efeito, o que envolve as nossas vidas. Quantas vezes nós falamos assim, gente, o que é que uma criança dessa fez para desencarnar em tenra idade? Tão nova. 3, 4 anos de idade, uma criança desencarna com uma doença. O que essa criança fez? Nada. Concordam? Nessa existência. Concordam? Vem para espiar, vem para provar, vem para viver aquele tempo que precisava. E para provar a fé de quem? Dos pais. Principalmente para provar a fé dos pais. E nós concordamos com tudo isso. Nós concordamos com tudo isso quando tivemos o nosso planejamento reencarnatório. Quando os nossos filhos vão chegar aos nossos seios, que nós temos os nossos encontros em desdobramento, nós concordamos com tudo. Nós temos os livros de Gabriel Martins, e a mãe dele fala o seguinte, olha, eu não concordei com isso não. Em devolver o filho com 20 anos de idade. Eu não concordei com isso não. E realmente ela não concordou. Mas era preciso. E ela se lembra disso. Inconscientemente, ela se recorda de que ela não concordou com esse retorno do filho aos 20 anos de idade nessa existência. E ele retorna ao plano espiritual e nos traz uma obra extensa de 9 livros até agora, consolando milhares de corações. E não era espírita, tá? Não era espírita. Uma criança que veio num berço católico. Tá? Não era espírita. Quando ele retorna ao plano espiritual, ele conhece sim a doutrina espírita. Ele vê a possibilidade de trazer notícias aos pais. E quando ele percebe isso, aí o que é que ele faz? Opa, como é que eu posso aprender isso? Como é que eu posso levar notícias minhas à minha mãe, ao meu pai, à minha família? Como é que eu posso fazer isso? E aí os coordenadores, os mentores, vão explicando para ele. Olha, vamos ter uma sessão de psicografia em tal lugar com tal médium. Vamos lá? Junta-se aquele grupo e vão para a sessão de psicografia. Observar, aprender como se transmite a mensagem. Então, quando a gente fala assim, olha, gente, não fiquem tristes, não desistam de buscar notícias dos seus entes queridos. Né? Nós já fizemos
três sessões, duas. Aqui duas. Aqui no Maria duas, uma lá na SEAV, onde Newton veio lá de São Paulo. Newton é o psicógrafo que escreveu esses 9 livros de Gabriel Martins. Ele é um dos mentores da psicografia, do trabalho de Newton. E fizemos duas aqui. E a gente fala o seguinte: não desistam, não. Não desistam de buscar notícias. Não vai ser a primeira vez. Da primeira vez, eles estão aprendendo, eles estão observando, eles estão estudando como se faz. Não é? E depois, eles vão treinando, até conseguir. Eu estava assistindo hoje um documentário de Chico, que uma mãe falou assim: olha, eu passei 4 anos visitando Chico Xavier toda semana. Todos os meses. Até um dia eu virei para Chico e falei assim: ô Chico, nós gastamos tudo que tínhamos para esse menino estudar. O menino estudou, o menino foi para a faculdade, o menino... Meu filho virou analfabeto, foi? Todo mundo escreve, menos ele. E Chico vira para ela e fala assim: calma, minha filha. Ele está aprendendo. Ele está aprendendo. E no dia que ele escreve, só ele escreve. E ela relata que alguém comentava com ela: olha, eu acho que hoje não vem carta consoladora, não. Eu acho que foi algum espírito que está escrevendo um livro. E ela diz que quando ele termina, ele pega o pacote de folha, bate na mesa e fala assim: eu não sei quem, é sua. Por isso que ela quase desmaia na mesa. Não é? Que o menino, ele aprendeu como se escreve. Ele aprendeu como se conectar com o médium. A sintonia com o médium. Não é só assim, eu chego e vou escrever, não. Eu tenho que ter a sintonia, né? Eu tenho que ter o envolvimento. Quando vocês pensam em vir à sessão de psicografia, vocês trazem os seus entes queridos aqui. A ligação deles é maior comigo ou com vocês? Com vocês. Se vocês não vierem, nada feito. Não tem carta. A carta não vem do além assim, não. O telefone toca de lá para cá, mas nós precisamos fazer essa descagem aí. Que é essa vontade. Não é? Olha, vai ter uma sessão dia 2 de novembro. Tem um amigo meu, o cabo é de Arrocha mesmo. Eu entro lá de manhã e só saio quando termina. Eu só saio quando termina. Nem para comer eu levanto. E é assim. E isso é o quê? Fé. Fé de que aquele meu amado vai trazer notícias. Nem que o amado não esteja programado. Mas diante de tanta fé, de tanto desejo, de tanta vontade, de tanta esperança de notícias, os mentores falam assim: vai lá, olha lá teu pai lá. Vai lá, acende a chama daquele coração. Leva notícias para casa. Eles vêm, trazem as notícias. Então a vida não se interrompe, ela apenas muda de forma, o espírito não morre, somos imortais. Todos nós continuaremos a nossa jornada quando deixarmos esse corpo. Quando deixarmos esse corpo na terra, nós continuaremos a nossa caminhada. E olha que nós podemos ver isso com Jesus. Ao terceiro dia, o sepulcro dele estava aberto. Como que aquilo aconteceu? Foram vários homens para colocar aquela pedra e ela estava aberta. Estava removida do local. O seu corpo não estava mais presente. Só os panos, só as roupas. E ele retorna. Para quem? Maria Madalena. Não é verdade? É assim que está lá na Bíblia, não é? É assim que está na Bíblia.
o Espírito retorna para falar, olha, a vida continua, minha filha. Vai falar com os que ficaram. Que eu continuo vivo. Está aí até hoje. Nos ensinando, nos orientando, nos socorrendo em nossas aflições. Não é verdade? Então, o que nós devemos ter em nossa mente, em nossos corações, é que o amor verdadeiro, ele jamais se desfaz com a ausência física. É como se nosso filho estivesse estudando fora. Não é? Quantos aqui, quantas mães aqui, quantos pais aqui têm os seus filhos estudando fora? Não é? E deixam de amar os filhos por isso? E os filhos deixam de nos amar porque estão estudando ali? Né? Outros fora do país não se veem muito, se falam pouco por ligação, mais por mensagens, não é? Não é? Não deixam de amar. O amor continua, se o amor é verdadeiro, ele continua. A admiração continua. Todos nós podemos ter e fazer esse contato com os nossos entes amados fora da reunião, da sessão de psicografia. Como é que a gente pode fazer isso? Não é pegar papel e caneta e tentar escrever, não. Nas orações de vocês, nas nossas orações, nas nossas preces, nas nossas rogativas, nas nossas lembranças, quando estamos conversando com eles, conversem com seus entes queridos. Eles estão ouvindo e sentindo. Os vossos sorrisos, as vossas alegrias, a vossa saudade são bálsamos na vida desses que retornaram. Estava programado esse retorno. Tocam nesses irmãos como fonte de luz. Quando eu me recordo com alegria. Com alegria. Então, para finalizarmos, nós vamos trazer uma mensagem de Santo Agostinho. É denominado a ele esta mensagem, e é a mensagem que nos deu o título da nossa conversa de hoje. A morte não é nada. Eu vou pedir que vocês se recolham. Aqueles que se sentirem à vontade, fechem os olhos. Se recolham. Pensem nos seus amados. A partir deste momento que vamos ler esta mensagem. Sintam em vossos corações a presença deles. Eu garanto que muitos de vocês sentem o perfume, sentem a presença, sentem o toque. E isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro. Isso está de fato acontecendo. Então aproveitem este momento. A morte não é nada. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas, eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos.
rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou e o fio não foi cortado. Por que eu estaria fora de seus pensamentos agora que estou apenas fora de suas vistas? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela, como sempre foi. Santo Agostinho. E assim seja. Que Deus abençoe a todos vocês. Que os vossos corações se encham de esperanças. Que as vossas consciências tenham sempre a certeza que a vida continua. E que vocês tenham sempre a fé viva nesse reencontro. Seja no reencontro através de uma mensagem, através das cartas, através de uma visita no momento da prece, ou seja, com o reencontro mesmo, no momento certo, de retornarmos e estarmos juntos novamente com aqueles que amamos aqui na Terra. Deus abençoe a todos vocês.